Pedro, no pré-programa, eu trouxe que o último gol, quase que o último momento dessa rodada do domingo, ele foi marcado pelo gol do Grêmio, né, lá na Serrinha, empatando contra o Goiás. Qual o tamanho da importância para o Bahia desse gol do Grêmio? Porque o Goiás começar a descolar, né, na pontuação agora seria o pior dos cenários, né? Exatamente. Boa noite, Fred. Boa noite, todo mundo. Até porque o Bahia precisa, nesse momento, de times que sejam candidatos, né, ao rebaixamento, times que possam passar a ocupar o lugar do Bahia no Z4. E a gente vai vendo que, aos poucos, os times eles vão começando a descolar um pouquinho. Ao caso do Cuiabá, por exemplo. O Cuiabá era um time que todo mundo colocava como candidato ao rebaixamento. E o Cuiabá já tem 25 pontos. Brincando, o Cuiabá já tem 25 pontos. Uma pontuação que nunca ninguém caiu. Impressionante. Passou Fortaleza. E aí Pronto, passou Fortaleza. Passou. Então, E muito mais gente. Já tá na primeira página. E Atlético Mineiro, né? Que Exatamente. E detalhe, passou Fortaleza dentro dessa sequência toda, ganhando Fortaleza em Fortaleza. É verdade. Ganhando do Inter em Porto Alegre. É ultrapassagem contundente, né, do Cuiabá. Mas segue. Tá igual o Botafogo, pô, fora de casa. Só perde no desempate. Impressionante. E assim, nesse cenário de hoje, é muito difícil colocar o Cuiabá como candidato ao rebaixamento. Eu acho que não dá mais, né? O Cuiabá que, inclusive, nunca caiu, né? Ali ao lado do Santos e do Flamengo, os times que nunca caíram. Então, você tem poucos times ali à frente do Bahia, poucos times ali que são candidatos hoje. Você tem o Goiás, e aí é por isso que esse gol de hoje é um gol importantíssimo, esse gol do Grêmio, que o Goiás continua ali na cola do Bahia, bem próximo, um ponto de diferença. E você tem o Santos. Basicamente é isso, os candidatos ao rebaixamento são esses. Você tem o Corinthians ali próximo também, mas o Corinthians ainda tem um jogo a menos, e eu acho que o Corinthians tem time para conseguir escapar do Z4. Eu não vejo o Corinthians como um forte candidato ao rebaixamento. Então, o lençol é muito curto, né? Você tem poucas opções ali de times que você pode mirar. Vai precisar mirar em alguém. E hoje, quem o Bahia mira é o Goiás. Em um segundo patamar ali, o Santos, que também está no bolo, que também tem um elenco bem limitado e, para mim, é um candidato também a esse briga contra o rebaixamento. Mas é só isso. É só isso, né? Então, esse gol de hoje foi de extrema importância para um Bahia que pontua muito pouco, né? Hoje foi um empate que, como o Fred até falou na abertura, é um empate que eu ia perguntar, Pedro. Além desse gol que tirou 2 pontinhos ali do Goiás, a gente teve um ponto somado pelo Bahia. Eu estou de uma linha de um tempo que ponto somado no Morumbi lotado é ponto extra, né, nas projeções. Agora, tenho visto, não assisti a partida, né, vi os melhores momentos, mas tenho visto aí o torcedor do Bahia bem crítico, sobretudo a entrevista de Paiva no pós-jogo, né? Irmão, que eu confesso a vocês que eu nem ouço mais, sinceramente, porque é tanta loucura, tanta frase desconexa da realidade. E aí, pô, domingo, 1h30 da tarde, eu vi coletiva de Paiva, eu falei, ó, eu curti meu domingo em paz aqui, porque, sinceramente, não desce mais, não. Se você viu os melhores momentos, Fred, acho que certamente os melhores momentos falaram muito, assim, explicaram bem o que foi o jogo, né? Nem sempre isso acontece, mas o jogo de hoje foi um massacre. São Paulo amassou. O Bahia teve suas chances, é verdade. Teve suas chances. pô, Falei, fala tava assim, até falando com o Minhoca aqui. deve dizer assim, teve suas chances, é verdade, assim. É porque em 90 minutos talvez você tenha uma chance, mas falar assim fica parecendo que em algum momento foi algo diferente do que foi. Foi um massacre. Assim, Marcos Felipe, mas ele foi entrevistado no intervalo, o repórter fez uma pergunta muito boa. Pergunta assim, você já tinha feito 7 defesas em um tempo? Ele nunca.
O goleiro do Bahia nunca tinha feito 7 defesas difíceis, não é defesa, toca aí, 7 defesas, quando o cara tem que trabalhar. Ele foi assim, ó, nunca. E enquanto eu tenho que fazer o segundo tempo. Então assim, eu assisti o jogo. Dizer que o Bahia teve suas chances, assim, é tentar imaginar um jogo que não aconteceu. O Bahia teve uma chance porque em algum momento São Paulo cansou. Aí na hora que cansou, o Bahia teve uma oportunidade. Teve chances contundentes. Teve suas chances. Não é uma verdade, Fred. Teve suas chances. É claro que é uma verdade, por se teve chance, Cássio. Sim, pô, beleza. Qualquer time pode ter chance. Eu não tô dizendo que o jogo foi bom, não. Eu sei que o jogo foi 90-10. Mas assim, eu já vi que teve suas chances, fica parecendo que o 0-0 poderia ter sido algo diferente. Teria sido um acaso. Se o jogo é 0-1, teria sido assim, meu amigo, porque futebol acontece isso. Teria sido um jogo assim, que o arrumou ponto, Deus não sabe. Esse ponto que o Bahia arrumou hoje já é para agradecer, pô. Ano passado foi assim, Cássio, só para lembrar, Pedro. O Fortaleza, né, quando teve aquela sequência de vitórias, quando foi jogar no Morumbi, foi uma atuação monumental de Fernando Miguel. Assim, foi tipo 9 defesas consideradas de alto nível, assim. E o Fortaleza deu uma finalização no gol com o Capixaba e saiu vencedor do Morumbi, entendeu? Eu acho que o desenho do jogo, claro, o São Paulo foi bem melhor, atacou mais vezes, mas houve aquela brecha do quem não faz leva, né? Não é que o Bahia sentou... exatamente. Eu entendi, mas eu acho que eu discordo. Teve uma oportunidade, essa brecha, tipo, beleza, existiu porque teve uma brecha, mas não foi um jogo de brecha. No primeiro tempo. Não foi um jogo de brecha. Não foi, mas ele teve sua chance. Ele teve bola dominada dentro da área. Fred, eu não estou discutindo que teve chance, porque o scout até diz que teve. Foi 10-2 em finalizações. Eu não estou discutindo esse ponto. Eu estou discutindo que não era um jogo que o Bahia tinha. O Bahia estava sendo amassado e de vez em quando o São Paulo perdia a bola, o Bahia tentava passar o meu campo, perdia a bola de novo. A gente está falando a mesma coisa que você está dizendo. A questão toda é porque a gente só está dizendo que o Bahia também. Mas não é exatamente a mesma coisa, não. Só para dizer assim, não é exatamente a mesma coisa, não. Porque assim, é normal um time ter uma chance ou outra, mas eu não acho que seja na categoria que teve suas chances, porque o jogo não se mostrou dessa forma. A atuação do Bahia foi ruim. Muito ruim. Um Deus nos acuda. Um Deus nos acuda. Hoje, esse ponto ele vai para a conta de Marcos Felipe total. Assim. Foi o grande destaque do jogo. É claro que teve um destaque negativo também no São Paulo. David fez uma partida bem ruim. O próprio Pato também entrou mal também, né Mioca? Mas ofensivamente o São Paulo hoje desperdiçou muitas oportunidades. Foi incrível a quantidade de chances que o São Paulo perdeu. E Marcos Felipe fez uma partidaça. Nota 10. Não vai ser nota 10 porque teve uma bola que ele meio que deu entregada, né? Mas acontece, né? O cara que é exigido ali o jogo inteiro, uma hora ele vai errar. E fez uma partidaça, assim, esse povo está muito na conta dele. Na hora certa para ele, inclusive, né, Pedro? Sim, chegou o Adriel aí. Ele vinha até fazendo boas partidas, tá? Contra o Grêmio na Copa do Brasil, ele fez boas partidas. Foi herói na classificação contra o Santos, na disputa de pênalti. Então, ele aos poucos, assim, ele vem ganhando um pouco mais da confiança do torcedor. Tá longe de ser uma unanimidade, longe. Mas eu acho que nos últimos jogos ele vem mostrando que ele não vai perder essa posição, assim, tão facilmente, não. Ele pode até vir a perder, mas eu acho que vai ser algo aos poucos, se é que vai acontecer de fato. Agora, o que preocupa em relação ao Bahia é que o Bahia já chega ao 17º jogo com apenas um triunfo, que foi aquele contra o Palmeiras. Até hoje a gente precisa lembrar daquele jogo do Palmeiras, porque o Bahia não vence mais. O jogo que o Bahia teve suas chances, né? Inclusive. Beleza. Teve. Ainda bem que você disse que não viu o jogo, Fred. Porque se você tivesse assistido, você não acha que você diria isso, não. Se você tivesse assistido o jogo, as chances do Bahia teriam ficado perdidas na sua memória. Porque você pensaria assim, o Bahia teve a chance assim. Porque no melhor momento tem um recorte lá. Assistindo o jogo era todo de um lado. O jogo era todo de um lado. Todo. A gente já avançou, cara. A gente já tá lá no jogo do Palmeiras. Porque você votou só para. Eu voltei porque o jogo do Palmeiras foi parecido também. Foi uma chance que o Bahia foi lá e pegou. Não. Mas peraí, o São Paulo amassou muito mais. Foi muito mais do que o Palmeiras naquele dia. Muito mais. Eu vi os melhores momentos. O Palmeiras eu vi o jogo. Então é isso. Acho que o que preocupa em relação ao Bahia é que o Bahia não ganha. E time que não ganha vai ficar na zona de rebaixamento mesmo. Era um milagre o Bahia não ter entrado na zona de rebaixamento antes. A gente tratava como um milagre, porque a zona de rebaixamento não pontuava. No momento que o Goiás conseguiu uma vitória fora da curva,
vitória que ninguém esperava. Foi fácil de passar o Bahia, né? Porque o Bahia não pontuava. Então, a gente fica esperando, o Bahia vai mudar a chave, não muda. Ponto positivo de hoje, o Bahia teve 2 estreias, e teve também o retorno de alguns atletas, o próprio Jacaré retornou, ao Gustavo, tem Biel ainda em fase de transição, então, aos poucos o Bahia vai tendo peças novas e também peças que estavam afastadas à disposição. É a única esperança, né? É o que resta. E ainda há uma esperança também da chegada de um centroavante nesse restinho de janela. Não sabe se vai acontecer, mas é necessário. E isso dá alguma esperança de que o Bahia possa melhorar. Resta saber se, sob o comando de Paiva, vai ser possível, né? Mas o Bahia precisa voltar a ganhar urgentemente. Já passou da hora. Esse ponto contra o São Paulo hoje, tudo bem, concordo com o Fred, que você empatar com o São Paulo, um Morumbi lotado, é um ponto conquistado, ainda mais no cenário de hoje você foi massacrado. Mas na situação atual do Bahia, não dá nem para comemorar empate, porque a sequência é muito ruim. O Bahia precisa urgentemente voltar a vencer. Empatar já não basta mais na situação que o Bahia está. Pedro, chamaram o Batman, viu? Veja só, a situação ficou crítica a ponto de que, de repente, me aparece na tela. Eu tô achando que tem muita mágoa. Eu gostei da referência de Batman, viu? Se encaixa. A casa é parecida. Com a... Tem Capa muita do mágoa Batman. tem muita mágoa na garganta aí. É verdade. Eu vi um pouquinho hoje. Entendi agora. Saí de casa hoje depois do jogo, né? Tava só esperando terminar o jogo. E liguei na sociedade, né? Cássio tava lá detonando Paiva. Foi... Gostei do comentário. Era isso que eu ia dizer. Cássio Cardoso, seja bem-vindo. Olá, saudade. Pedro Pereira disse que não quer nem mais ouvir, nem procura ler as entrevistas de Paiva no pós-jogo. Você, eu sei que ouve e lê. A entrevista, Cássio, ela elevou o grau de irritação com o Bahia. Essas entrevistas têm sido um fator a mais no peso negativo, né? Porque eu sempre percebo que depois das entrevistas o torcedor do Bahia fica mais inflado de raiva ou de inconformismo com o futebol que o clube tem jogado, né? Fred, tem. Isso aconteceu comigo hoje, por exemplo. Eu acho que um ponto contra o São Paulo, só para começar ali já concordando com vocês, um ponto contra o São Paulo, qualquer que fosse o time do Bahia hoje e qualquer que fosse o campeonato do Bahia hoje, um ponto contra o São Paulo no Morumbi lotado, esse São Paulo do Dorival Júnior, é um ponto ganho. Isso, para mim, é algo indiscutível. Não vou lamentar o ponto ganho. O que eu até falei antes do jogo começar é que, antes da bola rolar, eu não assino o empate, porque, infelizmente, o empate hoje não seria suficiente para o Bahia sair da zona. Uma situação que o Bahia acabou se colocando, né? O Bahia abriu mão de jogar com sua força máxima contra o Cuiabá, antes do jogo contra o Grêmio. O Bahia perdeu 2 pontos contra um Goiás absolutamente vulnerável aqui naquele momento do campeonato. Então o Bahia foi se encralacando na Série A a ponto de precisar ganhar do São Paulo hoje. Por isso que eu disse que eu não assinaria o empate, porque eu acho que o Bahia precisaria ganhar. Mas eu não posso desconsiderar que o empate contra o São Paulo é um resultado que seria valioso para qualquer Bahia. Né? Qualquer Bahia que fosse no Campeonato Brasileiro, lutando pela primeira divisão, pela Libertadores, hipoteticamente pelo título, é um ponto que, ok, faz parte. O São Paulo é muito, muito difícil. Só perderam o Palmeiras em casa. O resto dos jogos ganhou. Dito isso, voltando à entrevista coletiva, né? Quando o jogo acabou em 0-0, aliás, até comentando o jogo, eu falei o seguinte, olha, o São Paulo não está conseguindo fazer o gol, seja por Marcos Felipe, seja por cada trave, seja a pontaria do David, mas não está. O Bahia está dando todas as oportunidades para o São Paulo fazer o gol. O Bahia, infelizmente, é um time que é passageiro da agonia. O Bahia depende exclusivamente da performance do seu adversário. O Bahia não consegue ser dono das ações do jogo. O Bahia não consegue ditar o jogo. O jogo é ditado pela qualidade do adversário no dia, pelo dia que o adversário está vivendo. Infelizmente, é isso que vem acontecendo no Bahia.
E o São Paulo não tinha os seus dois principais atacantes. E quem estava jogando hoje, apesar de ter o seu valor, não estava funcionando. E também não contou com a sorte. A bola na trave, por exemplo, do Alisson. E o Marcos Felipe jogou um absurdo. Jogaço do Marcos Felipe. Mas o Bahia foi sobrevivendo a esses eventos. E eu fui alimentando a esperança de que o Bahia pudesse vencer o jogo. Porque para mim o São Paulo ia cansar em algum momento. Isso aconteceu. E o Bahia teria espaço porque o São Paulo ia tentar arriscar tudo. Isso aconteceu também. Mas a dificuldade que o Bahia tem para defender também tem para atacar. 4 gols apenas fora de casa no Campeonato Brasileiro. O último gol que o Bahia fez no Campeonato Brasileiro foi do Cuiabá, um gol contra. Quem marcou o gol pelo Bahia a última vez foi o Kaique contra o Grêmio. 1º de julho. 1º de julho. E o Bahia tem esses problemas. Só fez 2 gols em uma partida ou mais contra a Coritiba 3-1 e contra a Cruzeiro 2-2. Só. Ou é 1 ou nenhum. Então o Bahia ele consegue ser ruim defendendo e consegue ser ruim atacando. Não é aquele time assim, porra, toma gol, mas vai lá, cria e faz. Não é bem assim. De tudo isso, acabou o jogo, eu entendi o 0-0 como uma sobrevivência do Bahia. Estava, evidentemente, já acostumado com esse Bahia do Renato Paiva. Eu tenho sido muito crítico com o Renato Paiva há muito tempo. Não é uma questão pessoal, é uma questão de percepção. Que eu vou falar sobre essa percepção já já. E eu tinha acabado o jogo conformado. Nós fomos discutir a nota do Atlético Paranaense sobre a cobrança dos direitos de transmissão de rádio. Eu estava tranquilo. Aí veio a entrevista do Renato Paiva. Que ele foi falar que o time foi competente, ele foi falar que o time soube sofrer. E ele ainda ironizou, o Bahia, vocês dizem que o Bahia toma muito gol, mas é o segundo jogo seguido que o Bahia não toma gol. Então, assim, é evidente que quando a gente percebe o trabalho sendo mal feito no campo, me desculpe, não dá para chamar de bem feito, né? Como é que a gente pode avaliar? A gente está no treino no dia a dia? Não está. O que é que define o resultado do trabalho? Não é o treino, é o jogo. É o resultado no campo. Ele está dando resultado no campo? Não está. Né? Bahia vai ficar um dia de completar 2 meses, 3 meses em que ganhou só um jogo. Que ganhou 7 de maio contra o Coritiba, 21 de junho contra o Palmeiras, depois fumo. 17 jogos nesse período. E aí o Renato Paiva, ele vai e larga um discurso desse. Não faz uma meia-culpa. Aliás, desde que ele começou no Bahia, a preocupação dele é sempre mostrar como ele está se sentindo, como ele está vendo o jogo. Ele não tem senso de urgência. O Rafael Ratão, quando foi apresentado, teve mais senso de urgência do que ele. O Gilberto, que hoje jogou com uma bola de basquete no tornozelo direito, tem mais senso de urgência que o Renato Paiva. O Renato Paiva não tem senso de urgência. Ele tem um trabalho para defender o próprio trabalho. E faz isso porcamente. E para mim o foco dele está errado. O foco dele está errado. Porque ele só piora as coisas. Uma coisa é você ter um trabalho ruim no campo, você ter uma pessoa que reconhece isso e diz que está trabalhando para mudar. Outra é você ver o trabalho ser ruim e o cidadão vir trazendo detalhes, aspectos mínimos para representar o todo. Vocês, no jogo contra o Corinthians ele veio com vocês falam que o Bahia não ganha, mas o Bahia também não perde, também empata. Porra, bicho. Que sensibilidade rinocerônica. Olha a situação do Bahia no campeonato. Nesse tom dele, esses discursos dele. Porque logo no começo, a gente tratava sempre Paiva como um cara meio alheio aos resultados. Assim, um cara que não se sentia cobrado e que não se sentia pressionado. Pois é. Mudou isso? Ou ele continua... Você acha que o tom ainda é uma variação do mesmo tema? Ele continua se sentindo um cara... não pressionado pelo campo. Eu acho que ele se sente pressionado. Eu acho que ele se sente pressionado. Mas a pressão que ele está sentindo, ele sente porque ele é muito vaidoso. E ele está sendo exposto pelos próprios resultados. Ele sempre faz um retrovisor, velho. Sempre faz um retrovisor. Qualquer coisinha que acontece, ele vai buscar um jogo que ele acha que jogou muito bem. Tá o jogo, Botafogo, líder, nós jogamos bem. Bulhufas. Botafogo nem sonhava em fazer esse campeonato que está fazendo naquele momento que ganhou do Bahia. Talvez tenha feito porque começou a ganhar. Ele não tem noção de relação de causa e consequência, de resultado, ganho de confiança, essas coisas. Só que ele está o tempo todo, Fred. O que foi que ele falou depois daquele jogo contra o Sport? Estou tranquilíssimo. Por quê? Ele está falando dele. É sempre sobre ele, velho. Ele está nem aí pro campo do jogo. Só que como o resultado não está vindo, porque quando vem contra o Palmeiras, que ganhou naquela situação, sobreviveu o jogo todo, não tão exposto quando contra o São Paulo, mas sobreviveu, conseguiu o gol. Ele vê, meu irmão, parecia que tinha ganho a Champions League.
é sempre sobre ele, ele não consegue ter a menor noção do que está em jogo. Como é que ele fala que o time está tendo bons momentos, o Marcos Felipe teve boa reposição de bola e o time afundando na zona? É a falta de noção sobre o que é o macro, sobre o que ele está ali para fazer. E aí, há muito tempo, eu perdi o pudor para dizer que o Bahia precisa trocar o técnico se quiser sobreviver na primeira divisão. Eu não tenho mais pudor para falar isso. Porque o cara não está nem colado na realidade, ele não está nem percebendo qual é a urgência. Ele precisa de resultado. Não vai ter sobrevivência, não vai ter trabalho, não vai ter ano 0 passando para ano 1 sem resultado. Porque sem resultado você cai para a segunda divisão. A gente não está falando do cara ser o terceiro ou quarto do campeonato, não, está falando de ser um time de zona de rebaixamento com toda a justiça. Ele não enxerga isso? Esse ano era para ser cobrança 0. O Bahia em 12º, 13º da campanha aí do Cuiabá e ninguém está falando nada. Todo mundo assaltando confete. Porque nós temos esse negócio, ao mesmo tempo que a gente tem essa noção de uma forma mais ampla e foi muito trabalhada, que é um projeto de longo prazo, ainda tem aquele viralatismo, né? Vê uma coisa de fora, padrão City, PPP, é tudo que os caras fazem, é como se eles não fizessem besteira, mas faz pra caramba. Faz. E o trabalho de Paiva já é uma besteira, porque tá demorando muito tempo para trocar. Quando tentar trocar, pode ser que não dê tempo de permanecer na primeira divisão. Estão brincando com fogo. Essa é a realidade. O Renato Paiva, ele não está conseguindo transmitir no seu discurso, nem no seu jogo, o que o Bahia precisa para reagir. O elenco do Bahia tem carências? Tem. Reconheço essas carências. Por muito tempo insisti que o Renato Paiva deveria ter o direito de trabalhar com reforços para ter essa avaliação mais clara. Mas aquilo que você perguntou no início, com a forma como ele se comporta depois dos jogos, aquilo que ele diz, comparar com o Goiás, que o Goiás é um time de primeira divisão, porque o Bahia voltou da segunda divisão, ele ignora o Grêmio, né? Ele ignora o Cruzeiro. Então, assim, ele pega só o que lhe convém. E isso mina muito, até por um aspecto que talvez não seja nem culpa dele, ele é praticamente o único que fala pelo Bahia, e fala mal. Isso mina o trabalho dobrado, velho. Porque é uma reversão de expectativa absurda, associada a um cara que está descolado da realidade, que coloca um time que parecia um time de Série D hoje, amassado pelo São Paulo, dando espaços generosos, um mangue na defesa. São Paulo não fez gol, que o São Paulo hoje abusou de ser ruim, rapaz. O Cap jogando meia boca há 15 dias, pegou esse time e mandou para 2-0 logo e resolveu o jogo. O Fluminense não fez isso no jogo contra o Bahia no Maracanã, todo desfalcado, sem cano, pensando em Libertadores, porque o Danilo Fernandes estava iluminado. Quando o Klaus entrou, acabou o sonho. Será que isso é coincidência? É todo dia alguma falha individual diferente? O Fortaleza fez isso, o Sport fez isso, o Cruzeiro no final do jogo massacrou o Bahia, sabe-se lá como não fez o gol. O Grêmio no primeiro tempo do jogo da Arena Grêmio, todo mundo ficou, e o Bahia fez um grande jogo. Marcos Felipe fez miséria, pegou pênalti de cabeçada, os caras perdendo o gol de cabeça. Que porra de jogo bom é esse? Será que a gente não consegue ter senso crítico? E o que tá me dando mais incômodo é o seguinte, quando você eleva o tom da cobrança Paiva, é só análise passional. Passional é um ataque, rapaz. Como é que pode ser passional? Nós estamos trazendo os dados. Passional é quem defende o trabalho de Paiva, amparado em expectativa, amparado em esperança, amparado em vai ser alguma coisa. Me diga um aspecto concreto do trabalho dele que dê esperança para o futuro. Um aspecto do trabalho. Ele não consegue nem na entrevista coletiva mostrar que entende futebol. Nem no discurso ele entende. Nem no discurso. Aí você, essa análise é passional. O que é passional? Passional é defender de maneira cega a escolha. Isso é passional. Isso é viralatismo e paixão cega. O trabalho é ruim. É ruim com todas as caixas altas. Ruim. Isso precisa ser claro. Aí, Fred, antes de passar para você a bola, eu não estou mais numa etapa mais de achar quem é o culpado, velho. Isso já passou. Quer resolver, né? É resolver o problema. Existe um problema, claro, evidente. O Bahia é um time de zona de rebaixamento com justiça. O Bahia vai resolver isso ou não vai? O Paiva é culpado, o Paiva é pouco, muito ou todo culpado. O que interessa? Você não pode botar técnico no banco de reserva. Técnico ou é o que está funcionando ou é o que é trocado. Simples. Para você resolver um problema, você não é como você pegar um Rian, um Chaves, que não está funcionando, que é promissor, que o Paiva pode ser até promissor. Hoje não é. Né? Hoje não é um técnico pronto. Pode até ser promissor, mas você não pode botar Paiva no banco de reservas. A função dele não é essa. Então, ele simplesmente precisa
dar licença para que outro chegue e resolva. Esse é o ponto. O Bahia ainda está pensando em procurar culpado. Não é procurar culpado, é quem vai resolver o problema que existe ou vai se negar que existe um problema. Ou está dentro do planejamento você ter 15 pontos em 17 jogos. Você ter mais jogos do que gol e mais jogos do que pontos. Está no planejamento? Não está, né? Pelo amor de Deus. 17 jogos sem vencer, né? Então assim, a situação, Fred, ela fica pior a cada coletiva por isso. Porque ele é o que fala Cássio. pelo Bahia e ele fala com descolamento da realidade que beira a desonestidade intelectual. Então hoje eu perdi, inclusive, o equilíbrio ouvindo o Renato Paiva falando. Tive que beber uma água para não falar uma besteira na rádio. Do que tu falou agora, dessa crítica a Renato Paiva, eu fiquei com a dúvida assim, dentro do Bahia, o que é que eles conseguem extrair para você? O treinador, já não convence há muito tempo. Mas o que será que internamente consegue se extrair para dizer simplesmente aquela tese, não, pô, tem que dar tempo ao trabalho? Além disso, além dessa, dar tempo ao trabalho, o que é que sustenta? Multa rescisória não é. Dinheiro para esse povo não é problema. Então, assim, considerando o trabalho, o que internamente se enxerga como não, o trabalho ele está caminhando e vai dar fruto, isso faz parte de um processo. Até que ponto faz parte de um processo? Tipo, o que falta acontecer para alguém dentro, não vai dar? Porque esse limite não chega nunca. Tipo, como tu falou, só o rebaixamento realmente deveria ter trocado. E aí o Bahia vai ter que viver um outro ano zero, porque vai voltar para o ano -1 para subir, tentar subir, e aí ter um novo ano zero na primeira divisão. É evidente que não está, Cacito, nos planejamentos do Grupo City, você voltar para a segunda divisão agora. Você vai desvalorizar um Chaves, vai desvalorizar todo mundo que o Bahia botou dinheiro. Eles estão pensando em dinheiro, não é por amor ao Bahia. Mas o dinheiro vai ser desvalorizado. Sabe? Então, sim, esse limite, eu não sei qual é. Eu estou, inclusive, decepcionado. Porque uma coisa é você ter uma situação em que você tem problemas a identificar e identificados. E aí você diz assim, pô, o Bahia precisa melhorar sua produção ofensiva. O Bahia precisa melhorar sua defesa. Pô, esse 13º lugar, hein, com o time que está investido, podia ser melhor. Isso é um debate para o limite. Esse é um debate que eu esperava ter. Que eu esperava criticar e elogiar aspectos que permitissem uma discussão acerca do que deveria estar acontecendo ou não no Bahia nesse momento. Mas o que está acontecendo hoje, evidentemente, não deveria estar acontecendo. Evidentemente. Então, eu estou decepcionado com a condução do Grupo City nesse aspecto. Porque existe uma questão no futebol brasileiro, questões que são muito próprias. O futebol brasileiro tem um calendário desgastante, em especial para quem é clube do Nordeste, sabemos. Né? Não é novidade para ninguém. O Campeonato Brasileiro rebaixa por pouco. O Bahia caiu em 2021, o Juventude escapou uma questão de 3 pontos. Talvez aquele pênalti dado em Caxias, talvez aquele jogo do América que dado o Cavalcante resolveu dar uma de super-herói, jogar todo aberto, tomou 4-3 em Salvador, tudo resolvesse o Bahia. O Bahia não precisasse cair. Mas caiu. E aí o Bahia abre mão contra o Cuiabá, porque quer ser protagonista contra o Grêmio. O Bahia empata com o Goiás, tentando fazer uma escalação sem sentido do Renato Paiva. O que eu quero dizer é que são muitos eventos dentro e após os jogos em que o Renato Paiva ultrapassa o limite da razoabilidade, velho. E segue com resultados que estão ameaçando o projeto. Porque se ele ultrapassasse a razoabilidade e não fosse uma ameaça efetiva ao projeto, eu até diria, Cacito, é isso que está acontecendo. Mas nesse momento, eu já fico na dúvida se o que está acontecendo é o limite que é elástico ou se é uma absoluta falta de saber o que fazer. Ô, Cássio, um complemento à pergunta de Cássio, que era a pergunta que eu ia fazer antes. Quando você estava na sua explanação, você trouxe um diálogo imaginário, né? Assim, não, mas colocando uma voz que passa pano, né? Pro processo do Grupo City. Você fez esse diálogo imaginário. Ele não é imaginário. Quando você... Não, exatamente. O quanto você tem encontrado, seja nas redes sociais, seja em quem liga para a rádio, o quanto você tem encontrado de torcedores nesse bloco? É uma fatia significativa. Eu confesso, na minha bolha de torcedores do Bahia, que obviamente é bem menor do que a sua bolha, eu não consigo localizar muito esse tom. Como é que você tem
consideraria hoje, no cenário de torcida do Bahia, essas vozes? Eu ainda sinto algo em torno de 25% a 20%, que para mim é muito. Certo. Dentro da lógica de interação, né? E o mais curioso é justamente esse questionamento de que é uma análise passional. Inclusive, gente esclarecida, gente que participa do processo e que, por ter alguma relação comigo, acaba chegando para dizer essa análise é passional. Eu falei, vem cá, é passional ou é racional? Quem está sendo passional aqui? Eu estou lhe trazendo os dados. Eu estou lhe colocando aqui números, contexto, histórico, o ritmo de pontuação do Bahia, o Pedro já trouxe isso aí há muito tempo, é um ritmo de pontuação que vai rebaixar o Bahia, porque na história ninguém escapou com 36 pontos. Aliás, é o pior. É. E é o pior do Bahia desde 1996. Pior início, considerando os 17 primeiros jogos, desde 96. Desde 96. Eu estou trazendo elementos concretos para o meu questionamento. E estou ouvindo como contra-argumento. Ele está chegando agora, a culpa não é só dele. De quem é a defesa irracional? De quem é o posicionamento passional? Renato Paiva abusa da boa vontade do torcedor, da opinião pública envolvida ao Bahia, da crônica esportiva, desde que chegou. Porque ele não tem entregado nada. Os resultados positivos dele, a maioria aconteceu no Campeonato Baiano contra time de Série D. Ele só ganhou vitória que é de Série B no Campeonato Baiano, mas na Copa do Nordeste não ganhou. Então, os times que ele ganhou no Campeonato Brasileiro foi o Palmeiras, da forma como aconteceu, heróica, a única forma possível, que a gente até tratou isso naquela ocasião, e Coritiba e Vasco, Coritiba do Antônio Carlos Zago. Foram os times que ele ganhou. Que saiu revoltado. Foi o dia que Zago saiu revoltado. Como é que isso vai trazer uma expectativa positiva? De onde tira isso? Sabe, Fred, Cacito, de onde é que isso é tirado? Eu queria entender de onde é tirado. Porque até agora Cássio, o que eu ouço é ataques ao emissor da mensagem, no caso eu, argumentos, você está sendo passional, o Bahia está no caminho certo, velho. É um caminho da segunda divisão. Não sou eu que estou dizendo, não. Isso é história, Cássio, número, performance. Oi, Fred. Tem uma voz aqui, Ivo Pereira, tá? E ele diz o seguinte: é passional. Ponto. Racional é ver que a maioria das mudanças de treinadores não muda muita coisa. Os dados mostram isso. O trabalho é ruim, sim, mas trocar treinador não é e nunca será a principal mudança. Há controvérsias. Há controvérsias. Não pode se abraçar isso, não, pô. Assim, não pode se abraçar isso, não. Exatamente, pô. Como não? Como não? O que é que aconteceu com o São Paulo? O que é que aconteceu com o Flamengo? O que é que está acontecendo com o Cuiabá? O que é que aconteceu com o Goiás? Com Curitiba? Com Curitiba, que só veio o Curitiba nem trocou, só tirou. O que é que aconteceu com o Vitória no ano? Isso é para você ponderar em se dar tempo. Mas se dar tempo, talvez não seja dar um ano, não, pô. Isso, Cacito. A gente está em 30 de julho. Veja só, o trabalho em 30 dias são 7 meses de um trabalho ruim. Exato. Eu não estou falando de uma semana, não. Eu não estou falando de uma semana, não. Não estou falando de 20 dias, de um mês de trabalho, não. Eu estou falando de 8 meses. O cara chegou em dezembro ainda, pô. O Bahia entrou de férias no final de novembro, no início de novembro. Já estava tudo planejadinho, as coisas já estavam acontecendo antes do negócio ser aprovado. Aí você vem com essa conversa de que é o tempo. Vai botar na segunda divisão? É isso? E ele vai ser o cara da segunda divisão a tirar o Bahia O tempo de Renato Paiva já passou. Agora a questão é simples, é resolver um problema que existe e ele não é um técnico para resolver esse problema. A gente vai precisar de mais o quê para ter isso, claro? Se ele não tem condição sequer de se comportar diante de uma pressão pós-jogo, se ele não consegue se apresentar dialogando com a realidade, ele vai passar essa realidade para o grupo? Ninguém está funcionando no Bahia direito. Todo mundo é irregular, toda hora é um erro individual. Isso não é coincidência. O Bahia joga bem, perde. O Bahia joga mal, perde. É coincidência? Não é. Qual é o elo? Quem é que tem essa filosofia? Quem é o comandante disso? Então, velho, se não for o Renato Paiva o responsável, tudo bem. Mas se é o Renato Paiva o responsável a colocar de novo o Bahia nos trilhos, não parece. Ele é um técnico em formação. Ele é um técnico que tem, talvez, a mesma experiência proporcional na função que tem o Chaves. Pode ser que isso seja. Você vai ficar apostando no Chaves até quando? Cadê o Chaves que o Bahia botou 18 milhões?
Fez certo, afastou, preservou. Paiva é técnico, irmão, não dá para fazer isso. Um ponto que eu ia destacar, no sábado passado, quando eu fiz o telecast aqui com o Pedro, eu até falava sobre essa... Por que o Bahia... O que é que tá faltando para o Bahia tomar uma providência contra a Paiva, né? Eu até falei, se entrar na zona de rebaixamento. Jogou no sábado, na segunda-feira veio a confirmação da zona de rebaixamento. E da maneira como o Paiva fala nas coletivas, é como se internamente, aquilo que o Cardoso mencionou no começo da fala dele, quando ele estava abordando sobre isso, que era qual é a maneira que as pessoas hoje do City enxergam esse Bahia? Será que para eles é tipo assim, pô, o Bahia caiu recentemente, então o campeonato é esse aí mesmo, entendeu? Vai entrar na zona de rebaixamento, mas ainda estamos ali na disputa. E eu tenho a impressão que esse discurso, essas justificativas de Paiva na coletiva, é exatamente o que é conversado entre eles. Porque não pode você relativizar uma equipe que está 17 jogos, uma vitória, e você achar que, não, estamos no rumo certo. E pegar determinados momentos, por exemplo, essa fala que o Cássio trouxe, né, o Cardoso trouxe, da análise do jogo dele, mas é para ser urgente, contrária ao que foi dito. É para ser rebatida. Não, de maneira nenhuma. Passou longe. Temos que agradecer que hoje tivemos um goleiro a ponto de segurar o resultado hoje e a gente sai com esse ponto. Mas do jeito que está aí, não tem como. Não há possibilidade alguma da gente conseguir ter uma sequência positiva. Porque a perspectiva durante toda a temporada é o Bahia sequer engatar 3 vitórias seguidas contra qualquer tipo de adversário. Porque hoje, na minha avaliação, o Bahia está do mesmo patamar do Santos, que é outro também, que acho que são 15 jogos do Santos e apenas uma vitória, somando Copa do Brasil, Sul-Americana, que eles estavam disputando. E, no caso, a pior equipe hoje do campeonato, que o Bahia, eu acho, só consegue ter tranquilidade para dizer quem é a pior equipe do campeonato? O Vasco. Hoje, a pior equipe do campeonato é o Vasco. No segundo patamar ali, Santos ou Bahia, porque o Curitiba mostra a reação, apesar de ter sido goleado. O América Mineiro, que toma muito gol e foi goleado hoje também, mas já mostrou em algum momento uma perspectiva positiva. O Bahia não. O Bahia é aqui. É um ponto, é derrota. Aí derrota, ponto. Não anda. E se você não consegue ter vitórias, você não consegue nem trazer. E aí só para terminar, é o outro ponto que eu também já tinha destacado isso com o Pedro. Sempre tem uma justificativa para ele se escorar, né? Que é aquela situação assim, não, tá chegando novas contratações, vamos esperar. Pode ser que Paiva agora consiga fazer o time render. E não rende, velho. O time não rende. Então, assim, há muito tempo eu já tenho observado isso, tenho destacado aqui, claro, o Cássio Cardoso e o Pedro acompanham muito mais proximidade da situação, mas para mim é nítido há uns 7 jogos atrás, pô. 7 jogos atrás, pô, eu até citei aqui, dos jogos do Grêmio. Ô, Fred, bota no mudo aí que tá vazando aí. Nos jogos contra o Grêmio, você tomar em 3 jogos distintos o mesmo tipo de gol. Isso é um treinador que não sabe entender o que está acontecendo em campo. Porque basta a equipe repetir o mesmo tipo de jogada que vai ter sucesso. Então, eu acho que já passou do ponto e esse discurso de por que Paiva não sai, me parece que internamente o que Paiva fala na coletiva é o que todo mundo está conversando internamente. Não, onde melhorar, teve isso aqui de bom, e vai se dando e vai se perdendo o tempo, e o Bahia cada vez mais afundado no Z4. Um tempo precioso, inclusive. Eu tive uma informação há uns dias, para meu choque, de que dentro do Grupo City há um processo de avaliação de trabalhos de camadas, inclusive dos técnicos. Já teve situação de clube que chegou lá, avaliou que estava ruim, trocou e reagiu. Teve momento de clube que chegou, não estava bem, avaliou que estava bom e manteve. E houve alguma reação. A avaliação feita, a última informação, não é oficial, é corredor, é de quem chegou e viu o processo do dia a dia do Betis, que o trabalho estava sendo bem feito. Então, isso me desesperou. Agora, as fumaças em torno de nomes como Rogério Ceni e Bacacete, que apareceram de ontem para hoje, elas me deram a esperança de que o Bahia fez, opa,
Porque As fontes dessas fumaças são relevantes? veja, a do Rogério Ceni é um cara que tem contato com o Rogério Ceni, que é o Benja, né? Então, a relação. Agora, o Matheus, o Matheus Barbaço, do Sou Mais Bahia, teria confirmado a sondagem do Bahia, de Rogério Ceni, a partir da notícia dada pelo Benja. Eu não estou empolgado nem com o nome. Eu dei uma de defensor de Paiva aqui agora. Eu alimentei uma esperança disso ser um sinal de que o Bahia percebeu que a manutenção de Renato Paiva vai significar a ausência de alguém que possa tirar o Bahia dessa situação. Mas estamos no escuro em relação a isso. Né? Estamos no escuro em relação a isso. Vai lá. Chegou um superchat que já começa com fora Paiva aí. Tá? Tá. É para atualizar Iônio Filho. Valeu, Iônio, pela força. Cássio, atualiza o ranking de vendas do Nordeste. Becão foi vendido por 10 milhões, né, 54 milhões de reais, né, 10 milhões de euros. O Bahia possuía 15% dos direitos econômicos, além de 2% do mecanismo de solidariedade. O Bahia terá aproximadamente 9,2 milhões. Então, Cássio, meu amigo, já estão te dando trabalho aí. Viu? Detalhe, eu estava atualizando, curiosamente, eu atualizei hoje a história do Vitória, que vendeu um para comprar outro, vendeu o Samuel para comprar Wagner. A Vitória alimentou 2 rankings, o de compra milionário e o de venda milionária. Esse eu não tinha visto, mas eu vou dar uma olhada depois. E nesse caso aí, meu amigo, como eu considero, tipo, não é um mecanismo de solidariedade, é literalmente uma parte dos direitos que pertencem ao Bahia, ou seja, entra pelo menos no meu levantamento, o cidadão aí vai dar um salto, viu? Mas acho que não deve quebrar o recorde, porque a venda de Moisés foi muito grande. Foi. Fortaleza. E só para completar. Mas hoje em dia, Cardoso, esse dinheiro. Não é. Eu acho que é irrelevante. Assim, irrelevante não é, evidentemente, né? Quem botou dinheiro quer dinheiro. Mas e vai para o grupo também, né? Isso, é tudo mesmo. Vai para quem já está botando dinheiro no Bahia. Agora, 2 coisas assim, que eu sempre me pergunto. O Bahia teve mais uma vez uma semana inteira para trabalhar, né? O Bahia teve uma semana para trabalhar entre Atlético e Corinthians e entre Corinthians e São Paulo, que é um argumento que o Renato Paiva usava para apresentar desempenhos oscilantes, irregulares. E, mais uma vez, não funcionou. Uma outra coisa, com todas as lacunas, eu não sei se eu fiz essa pergunta, vocês enxergam o elenco do Bahia para estar onde está no Campeonato Brasileiro? Porque assim, eu fico imaginando. Veja só, quem comprou não enxerga. Quem comprou botou 100 milhões. Quem pagou acha que era para estar mais. O que é mais estranho ainda de aceitar tão passivamente, pelo menos parece ser tão passivamente, um desempenho tão abaixo. Curiosamente, tanto o Bahia como o Vasco, né? Os dois, antes do campeonato começar, são os 2 times que mais investiram no Campeonato Brasileiro. Cássio, a resposta imediata pode até ser não. Pode até ser não, mas isso não é tão significante quando a largada é terrível. Porque essas emendas, né, é muito mais difícil os jogadores irem funcionando nas emendas. Como o Bahia largou muito mal, a gente vai sempre ponderar um pouco. Gilberto, mas o cara chegou numa barca, não sei o quê. Além de uma série de jogadores, como você falou, o Chaves, que assim, a gente não tem nem base para dizer. Pelo papel, talvez, mas irregularidade. É difícil também analisar esse elenco do Bahia. Não é elenco dos mais simples de serem analisados, não, porque são jogadores com valor de mercado muito maior do que o efetivo desempenho apresentado anteriormente. Não, aparenta um inflacionamento absurdo. O que eu me pergunto é o seguinte: se fosse pelo valor, que Cacito falou aí, se fosse olhar o valor investido, aí você teria a distorção mais absurda, né, que a gente poderia imaginar do Bahia. É algo que não existe no nosso Não existe no nosso parâmetro. Mas eu vou abstrair os valores, eu vou olhar os nomes. Um jogador como Tassiano, um jogador como Ademir. A zaga do Bahia, eu não acho que os nomes da zaga do Bahia são ruins. Um jogador como Everaldo. Porque eu fico olhando elencos, limites de elencos que competem. O Cuiabá está competindo com o Ranieri, que não prestou para o Bahia. Com o Cleison, que não prestou para o Bahia. Com o Daverson, que se aparecesse no Bahia, a gente tinha arrumado alguma coisa nele de volta para voltar direto do aeroporto. Ô Pedro, você acha que quando Daverson desembarcasse aqui, ele seria bem recebido? Não seria. Você olha para o elenco do... Sabe? Assim...
O que eu tô querendo dizer assim, a percepção no anúncio, por mais carências que eram claras no elenco, era a percepção de um time que era para fazer muito melhor do que está fazendo. Ter no mínimo um pouco mais de pontos. Eu acho que falando de 20 pontos, 21, 22 pontos, pelo menos. Não, total. Veja só, era para ser um time de um porte. Por exemplo, o elenco do Fortaleza é muito melhor que o do Bahia. Você tem elencos melhores. O Fortaleza, sim, claro. Sim, eu vejo. Você tem que considerar a rodagem. Isso. A resposta do campeonato, que é o Campeonato Brasileiro. Né? Mas assim, eu concordo, Cássio, mas eu concordo com uma certa restrição, porque parte desses jogadores aí, como Everaldo, por exemplo, eu acho que ele jogaria no América Mineiro, no Goiás, tá ligado? Eu não acho que Everaldo seria um jogador para ir para o Atlético Paranaense, para jogar no Fortaleza. Eu acho que ele jogaria no 15º para baixo, por exemplo. Eu não acho que Everaldo é uma contratação de 15º para cima. Então tem alguns pontos assim que, ok, Tassiano, 12º para baixo, sabe? Eu acho que tem alguns pontos também que assim, eles são. Detalhe, ok que eles estejam no Bahia. Tassiano não limitaria dessa forma, não. Não acho que ele é 12º. Não, para ser um titular como ele é no Bahia, peça importante, eu acho que é 12º para baixo. O que eu acho Olha só, Everaldo eu falei 15º, Tassiano eu falei 12º. Não, então, eu acho que Tassiano tá. Como você colocou Everaldo 15º, acho que Tassiano ficaria um pouco mais assim, porque eu acho que ele é um jogador, me parece, um jogador mais competitivo para a Série A. Você analisando cada nossa posição, certo? O Red Bull Bragantino, ele joga. Ele joga no patamar. Ele joga no Fortaleza. Eu acho que, por exemplo, Fortaleza hoje é o 11º. Eu acho que ele jogaria no Fortaleza. Então, no Fortaleza eu acho que ele joga. Mas tu falou 12º, não? Sim, pô. Só tá dizendo assim, sabe? Eu acho que ele é um pouquinho mais acima. Só... Porra, preciosismo aí, cara. Mas o que eu ia falar rapidinho era só esse detalhe assim. Não é só a questão, pô, tem vários elencos. Por exemplo, o Botafogo tem elenco para liderar com tamanha vantagem comparado a Palmeiras e Flamengo? Não, pô. Claro que não. O Botafogo vai se estudar ainda, Minhoca. O Botafogo não, eu sei, mas o troféu é o seguinte, em 5º lugar do Campeonato Carioca. 2 semanas depois era líder do Campeonato Brasileiro. Assim, um negócio assim... Mas o que eu tô querendo dizer é o quê? Por que o Botafogo tá dando certo e por que o Bahia, por que o Corinthians largou tão mal? Às vezes é saber entender como você joga em campo. O Cuiabá, ele já aprendeu uma forma de jogar fora de casa, pô. O time que soma 16 pontos, sem terminar do primeiro turno, 16 pontos, é muita coisa. Eles sabem uma maneira de jogar fora. O Bahia, ninguém sabe como joga em casa e que se quer fora. Então, assim, eu vou analisar baseado em outras equipes. Eu vou até tirar um pouco o Cuiabá. Vamos considerar que o Cuiabá deu certo aí nas últimas rodadas. Deu tudo certo para o Cuiabá. Mas vamos pegar o Cruzeiro. O Cruzeiro não tem um elenco tão vistoso assim. O Cruzeiro meteu 2-0 no Atlético Paranaense, toma um empate e ele não desistiu. Foi lá e fez 3-2. Tomou 3-3. Eu não vejo o Bahia fazer isso contra o Atlético Paranaense fora de casa, mas nem longe, velho. Nem longe. Porque o Bahia não se entende como time. O Bahia não pode ficar preso a peso. Trouxe Gilberto. Beleza, Gilberto é para ser uma peça da engrenagem de um time que dá certo. Um jogador diferencial para um time. Esse é jogador primeira página. Isso. Mas o que eu estou dizendo não adianta nada você ter um elenco com muita qualidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Fortaleza. Fortaleza tem qualidade, mas no momento o time não está ajustado. Então você pode até ter qualidade, mas se você não tiver... O Cuiabá hoje é um time acertado, o Cruzeiro hoje é um time que já entendeu sua limitação, o Curitiba começa a se acertar, o Bahia não. O Bahia está do mesmo jeito como começou o campeonato e não teve uma... Pedro falou aqui, desde na época da Copa do Nordeste, a evolução é muito pequena, velho. É pequena. Exato. E não tem nada significativo. Qual foi o grande diferencial de Paiva para dizer assim, porra, essa substituição aqui mudou Bahia. Melhorou defensivamente, ganhou o meio de campo, tem agora um jogador que resolve partida, porque o Daverson é um jogador que talvez ninguém quisesse, mas é tal qual o Pedro Raul do ano passado. Eu até falei para Pedro aqui em off. O que o Goiás garantiu sua permanência, porque você tinha o Pedro Raul fazendo gol à torta direito, que é o que o Cuiabá está tendo agora com o Daverson. O Bahia não tem esse atleta. Então, é uma série de problemas de um time que, por mais que a gente fale aqui de dinheiro, algum jogador individual, como time, esse time passa longe de ser confiável. É por isso que eu fiz essa pergunta, porque para mim, o Grupo City merece críticas em relação à formação do elenco, sim,
mas o elenco que foi formado não é o elenco para passar a vergonha que o Bahia passa em termos de competitividade em campo. Eu tenho alguns colegas que trabalham em outros pontos do país, que acompanham Grêmio, que acompanham Vasco, que acompanham clubes de outros, que volta e meia, quando os confrontos vão acontecendo, me procuram. A gente acaba trocando ideia. Teve um comentarista do Sport TV que virou para mim e fez: irmão, como é que esse técnico está aí ainda? O que é isso? O que é esse Bahia? Falei: eu não sei, Lizê. Eu estou passando por isso o ano todo e estou tentando entender também o que está acontecendo. Então, é esse ponto que Minhoca tocou. A Minhoca foi no X. Não é problema do jogador. Por isso que eu fiz a pergunta. Não é. Você pode ter carência no elenco, mas quem não tem, que está ali no Campeonato do Bahia? E o que o Bahia está jogando hoje, isso. O Bahia como favorito. E tem um ponto aí, Takashi, que uma das principais carências que o Bahia tinha, e eu vi algumas carências de elenco no Bahia. Não acho que o Bahia tem um elenco assim tão bom a ponto de estar brigando ali em 11º, 12º. Eu acho que o elenco do Bahia era até então para 13º, 14º, 15º até. Ele não tem jogadores, não tinha. Começou a ter agora alguns jogadores. É isso. Era para ter mais ponto que jogo. Isso. O Bahia atacou uma das principais lacunas que tinha. Não menos ponto que jogo. O Bahia atacou agora uma das principais lacunas que tinha, que eram as laterais, né? E trouxe 2 jogadores, tanto na direita quanto na esquerda. Então, essa lacuna ela já foi meio que resolvida. Para mim, ainda tem uma na frente, né? Acho que o Bahia precisa urgentemente de um centroavante, porque é uma peça que está faltando muito. Ao Bahia, eu não acho que Everaldo seja um jogador para ser titular do Bahia, me goste muito menos. Acho até que Everaldo pode ser um reserva, mas não vejo como um cara para ser titular. A partir do momento que essas lacunas são resolvidas, aí, obviamente, eu acho que a partir de agora o Bahia passa a ter um elenco que possa brigar um pouco mais acima. Não sei se tem treinador para isso, concordo com vocês quanto a isso. Pedrão, dá aquela geral. Você chegou aí a passar por algumas telas, aproveita para dar aquela geral para a gente, né? Porque quem estava mais atento entendeu, né, algumas coisas, mas é sempre bom, inclusive porque a gente tem todo o público que ainda é muito grande, né, da turma que só escuta. A turma já sofre um pouquinho de receber, tá difícil e tal, mas a gente tenta passar aí para quem está só na versão áudio com o maior detalhamento possível. E aí eu peço aquele gráfico que mostra que o Bahia, se o campeonato tivesse, esse daí, se o campeonato tivesse no rumo normal, a situação era bem mais complicada, né, Pedro? Esse gráfico está na tela aí, explicando também para quem não está assistindo. Ele mostra a evolução da pontuação do Bahia desde o início do campeonato e comparando aí com linhas que projetam tanto o Z4 quanto um G6, né? E essa linha vermelha, para quem está assistindo, é justamente aquela que projeta o Z4. Hoje, pensando assim num Z4 com 43 pontos, que acho até que pode ser mais baixo esse ano, o Bahia estaria 4 pontos abaixo ali do que deveria estar, para estar ali no aproveitamento que levaria a 43 pontos ao final do campeonato, né? Um time com aproveitamento de 43 pontos teria hoje 19 pontos, um pouquinho mais que 19 pontos. O Bahia tem 15. Então o Bahia está significativamente abaixo dessa linha vermelha hoje e vem estando assim já há algum tempo. A última vez que o Bahia conseguiu colar na linha foi justamente quando venceu o Palmeiras. E aí já são aí 6 jogos do Campeonato Brasileiro sem vencer, com 3 pontos conquistados durante esses 6 jogos, e vai se afastando cada vez mais dessa linha. Claro que a linha de projeção do Z4 ela evolui pouco, né? Então quando você empata, você meio que continua ali seguindo. Você se afasta pouco dessa linha vermelha, né? E o Bahia vem de 2 empates agora. Então, assim, o Bahia vem com a pontuação típica de time de zona de rebaixamento já há algum tempo. Não entrou, porque a gente vai ver daqui a pouco que as equipes ali da zona de rebaixamento pontuam abaixo da média histórica, e é isso que fazia com que o Bahia não entrasse na zona de rebaixamento em rodadas anteriores, mas desde que o Goiás teve aquele resultado fora da curva, o Bahia acabou se juntando e chegando a um lugar que é dele por merecimento, né? Cássio falou bem, o Bahia hoje tem uma campanha de Z4 e merece, de fato, estar no Z4. Não é que caiu de paraquedas no Z4. E outra tela que eu passei aqui também foi naquela hora que a gente comentou sobre campanhas anteriores do Bahia. A gente tem aqui desde 2006, que é quando o campeonato disputado pontos corridos e com 20 clubes. E é a pior da história do Bahia até então.
as piores, com 17 jogos, haviam sido 2012, 2014. 2014, um ano que E aí, terminou com o Cássio, rebaixamento. já teve muito elenco pior fazendo campanha melhor. Isso é indiscutível. Com certeza, sem dúvida. E se a gente... E se esse gráfico ele fosse mais além, né? Se ele pegasse edições anteriores do Brasileiro, a campanha de hoje ela seria pior desde 1996, que foi um ano que Mas Bahia escapou na lutou, última não rodada. caiu, mas exatamente. Bahia Do por Flamengo, pouco lá no não Rio. seria rebaixado e acabou caindo no ano seguinte. Bom, dito isso, eu acho que a gente já pode passar aqui por pontuação, né? O que vocês acham? O que é que tá faltando aí dos próximos jogos aí, nos blocos aí? Boa. Vamos lá para os blocos, então. Trazendo aqui. Bloco, a gente está no finalzinho, né? Do bloco 3, um bloco em que o Bahia não venceu ainda. E o Bahia pontuou abaixo de uma meta ali de permanência, né? Ele piorou. Tanto no bloco 1 quanto no bloco 2. Se não vencer o tanto no América bloco Mineiro, vai ser pior do que os outros dois blocos que já não eram bons. O Bahia precisa. Esse jogo contra o América Mineiro é um jogo de 15 pontos, tá? Não, Final do assim, Copa do o Mundo. Bahia Eu não vai tava atingir a falando do meta de mundo aqui. permanência. Final do Copa Oi? do Mundo. Final de Copa do Mundo. Final de Copa do Mundo. O Bahia, de qualquer forma, já sabe que não vai atingir essa meta mínima, né, de 7 pontos por bloco, que simula assim, uma permanência na Série A. Mas o Bahia precisa desses pontos, né? O Bahia precisa urgentemente, é o jogo dentro de casa. O Bahia, aquele resultado contra o Goiás em casa, para mim foi um jogo que colocou moralmente assim, o Bahia na zona de abaixamento. O Bahia até demorou para entrar na zona depois dele. Chegou até a vencer o Palmeiras e deu até uma respirada e tal. Mas você empatar com um adversário direto dentro de sua casa é algo assim desesperador. E quando você está na zona de rebaixamento, pior ainda. Cássio Zirpoli sempre comenta, né, que a zona de rebaixamento ela muda o ambiente e tal. E o Bahia já está vivendo esse ambiente de zona de rebaixamento. E você pensar em algo diferente de um triunfo contra o América na Fonte Nova é trágico, assim, né? Tragédia. Só fazer E aí, rapidinho, Pedrão, só fazer um parêntese vai aqui lá. para embasar o que eu estou argumentando. Esse jogo que o Goiás e Bahia empatou em Goiás em 1-1, o Renato Paiva esvaziou o meio-campo do time, botou o Tassiano como primeiro volante, e ele argumentou que fez isso para tentar quebrar a saída de bola do Goiás, porque é uma saída de bola muito qualificada, ou seja, ele achou que cabia para o time ficar mais ofensivo, para combater, tá na entrevista coletiva para jogo, você pode ir lá, não estou inventando não, todo mundo está aqui dando vídeo, não vai lá olhar. Não, o Goiás tem uma saída de bola muito qualificada, nós mudamos para tentar impedir a saída de bola do Goiás. Então, assim, ele cacifou outro jogo. O que é que aconteceu? Quando ele percebeu que a vaca tinha ido pro brejo, o cara não jogou nada. O Bahia fez 1-0, tomou um empate, não jogou nada, ficou exposto. Ele tentou corrigir no segundo tempo, ele já tinha perdido o Tassiano. O Tassiano estava esgotado fisicamente e o time não andou, não deu um chute no gol no segundo tempo. A melhor chance foi do Goiás, que perdeu um gol na cara do gol, que foi o Marcos Felipe, acabou defendendo com os pés. Então, só para lembrar, esse jogo também tem uma responsabilidade direta do técnico. Não estou aqui fazendo caça às bruxas. O que eu estou querendo dizer é que meu questionamento tem embasamento em fatos, em acontecimentos que ele acabou provocando estrago no Bahia. Esse do Goiás, que eu concordo com você, foi chave para mim, teve a participação direta dele também. Pode seguir, desculpe interromper. Verdade. Não, e só passando assim, o Bahia certamente, mesmo que o Bahia vença o América, ele vai ficar ali com 6 pontos no bloco 3 e vai estar devendo 3, né? Vai estar devendo 3 em relação a essa linha imaginária aí do Z4. E vai para um bloco 4, que tem 3 jogos em casa, 3 jogos que o Bahia vai precisar vencer. Um deles difícil, contra o Bragantino. E vai ter Vasco e Santos. 2 resultados Aí, diretos. veja O só, Vasco, os outros dois são conta de conta balão de de luz. oxigênio. Não, eu vou chamar de balão de oxigênio. Se não colher Conta de luz os 6 total. pontos dos outros 2 jogos, aí não sei de onde colhe, não. Porque aí a crise vira. Esse bloco é o bloco da salvação do Bahia. Claramente, assim, de restabilizar. Agora, talvez a hora de mudar o treinador seja essa, né? Para você não perder essa oportunidade desse bloco. Até porque ao final do bloco 4, o campeonato já vai entrando ali. Dá para dizer assim que vai começando a entrar na reta final, né?
Vai. 24ª rodada. Já dobrou o Cabo da Boa Esperança ali, já vai seguindo em direção ao final. É um bloco bem chave. O Cabo da Boa Morte, assim, né? para quem... da Boa Morte, exatamente. Então, Bahia vai ter que pontuar bem. Nesse bloco tem jogos fora de casa difíceis, né? Tem o Curitiba que tá em ascensão, mas que é um adversário direto. O Bahia não vai poder. O Curitiba hoje no Couto Pereira, mas é bem mais difícil do que o Curitiba no começo do campeonato. Curitiba agora, sem dúvida. Primeiro, foi goleado pelo Botafogo, mas fez um primeiro tempo bom. Chegou a virar o placar no VAR ali, anulou o gol e depois tomou a virada. Um lance bem questionável. Foi bom. O VAR deu uma... E no Couto Pereira... O Curitiba hoje. Não, eu até achei falta, mas eu achei realmente... falta também. Mas poderia ter olhado a falta de Tiquinho também, né? Se foi falta, né? Claro. Mas eu acho que a do Coritiba eu achei inquestionável. A falta do Coritiba realmente é inquestionável. E tá jogando com 32 mil pessoas no Couto Pereira. Tá tendo fator mando de campo. Ou seja, não é um clube ali abandonado, não, disputando, não. E aí, tem uma situação que historicamente o Bahia tem dificuldade. Até ganhou lá recentemente, né? Mas historicamente é um time que o Bahia tem muita dificuldade jogando fora de casa. O que eu ia mencionar é esse jogo do América. O América vai estar envolvido aí com os duelos contra o Bragantino pela Sul-Americana, né? E aí vamos pegar o jogo anterior, que foi contra o Corinthians, que obviamente o Bahia foi melhor do que o Corinthians, mas ele não venceu o Corinthians, entendeu? Porque é isso que não pode acontecer após o jogo do América Mineiro, se o Bahia, por exemplo, jogar melhor que o América e empatar com o América, ou perder para o América. Não tem mais espaço para colocar uma condição de mas jogamos bem. Não tem mais condição. Tem que vencer o América Mineiro. Porque se você não vence o América Mineiro, você, de fato, é só melhor que o Vasco mesmo nessa história. Não tem mais o que fazer. Você não consegue fazer valer o seu mando de campo. Já deixou escapar. Claro que o Corinthians, a gente até imagina que o Corinthians vai estar saindo dessa briga. Mas você perdeu uma grande possibilidade, pô. O Corinthians não estava com a cabeça voltada para esse jogo contra o Bahia. Estava muito mais interessado no jogo contra o São Paulo da Copa do Brasil. E o Bahia deixou escapar 2 pontos em casa. Era para ter vencido esse jogo. O Corinthians deu todas as condições, como possivelmente a gente não sabe, o América também vai dessas possibilidades. Lá vou eu de novo, trazer as estatísticas chatas. O Inter estava assim, tá? O Mano Menezes pressionado, ganhou um jogo no Bambo, na Libertadores, pouco antes do jogo contra o Bahia, mas todo mundo queria tirar o Mano Menezes e o Bahia acabou. O Flamengo estava pensando no Fluminense pela Copa do Brasil quando pegou o Bahia, tá? Mesmo com toda a interferência da arbitragem, o Flamengo estava com a cabeça terça-feira. O Fluminense estava com a cabeça também na Libertadores quando pegou o Bahia. Tá? Isso não é novidade. É absurdo. Sai da frente do placar, um jogador a mais. É absurdo. Então, o Bahia tem enfrentado contextos assim favoráveis, não tem sabido tirar proveito. Beleza, vamos passar nas pontuações aqui, né? Vamos lá. Dentro de uma média histórica, né, de empates, eu sempre gosto de passar por aqui, só para dizer que tem nada de diferente aqui em relação à pontuação. É filho do Guto. É filho do Guto. Adoro empate. Só protocolo. E a gente vê aqui, né, uma zona de rebaixamento, e aliás, não só uma zona de rebaixamento, mas as equipes ali que vão da 15ª posição até a 20ª, equipes que pontuam significativamente abaixo da média histórica para suas respectivas posições. A gente está falando de um Bahia ali com 15 pontos, que está apenas 1 ponto acima do pior 17º colocado da história, que foi aqui em 2019. Em 2019, você tinha uma zona de rebaixamento ali com a Chapecoense, que tinha 14 pontos. Só que naquele momento você já tinha um Cruzeiro com 18, Cruzeiro que depois acabou caindo até. Hoje, o Goiás é também um 16º colocado muito ruim, muito abaixo da média histórica da posição. Normalmente você tem um 16º colocado ali já com 18 pontos. E o Goiás hoje tem 16. O Santos a mesma coisa. Normalmente você tem um 15º colocado com 19. E o Santos com 17. Então, isso
Claro que ainda pode mudar muito, absurdamente, em poucas rodadas. Você pode ter um cenário completamente diferente. Mas hoje, a gente tem essas equipes aí pontuando abaixo, que leva a crer que você pode ter uma pontuação de corte ali mais baixa ao final do campeonato. Não é regra, isso, repito, pode mudar completamente de uma hora para outra. Mas hoje, e até pelo futebol apresentado aí por essas equipes, talvez a exceção do momento de Curitiba e o América, a gente sabe que o América pode fazer mais do que vem fazendo até aqui, mas a pontuação do América está muito aquém, né? Eu acho que isso leva a crer que a gente pode sim ter uma pontuação de corte realmente mais baixa ao final do campeonato. Não sei se vocês concordam. O que eu ia mencionar, Fred, é que nesse momento, né, esse grupo agora se tornou um grupo de 6. Aliás, você pode dizer um grupo de 5, né? O Vasco está numa situação que acho meio difícil reverter a situação. É a pior equipe do campeonato. Mas Santos, Goiás, Bahia, Curitiba... Se a gente fizer a volta da projeção, eu vou manter, já caiu, para ver se vocês colocam isso. Ali. Se não colocarem o Vasco agora, é pipocar. Qual é o Curitiba reagiu, viu? Eu liguei. Não coloquei, eu ia colocar. Minhoca puxou o homem. A gente salvou. Eu só fiz criar o espaço. Eu criei o espacinho, mas se a turma fosse, eu ia junto. Mas qual é a pior notícia, né? O Cuiabá, de fato, saiu. Para mim, o Cuiabá já permaneceu na Série A do próximo ano. Além do fato de atingir 25 pontos na 17ª rodada e que a equipe que foi rebaixada tinha 24 pontos, que foi 2006, tem como olhar ali quem era, Pedro? Que estava em 2006 com 24? No primeiro ano? 2006? Com 24 era o São Caetano. 24 pontos. São Caetano, né? São Caetano, né? São Caetano tinha 24 e acabou sendo rebaixado. Hoje o Cuiabá tem 10 pontos de vantagem para o Z4. Então, assim, é uma equipe que hoje eu acho já descarto de qualquer... Assim, teria que acontecer tal qual está acontecendo com o Vasco. Uma sequência de derrotas, 7 derrotas, 8 derrotas seguidas para voltar de novo para esse campeonato. Mas não aparenta esse tipo de situação. E reagiu, né? Porque ele só conseguia ganhar fora, não conseguia ganhar em casa, mas nos últimos jogos em casa, curiosamente, só não ganhou do Bahia, porque ele ganhou do Santos, ganhou do São Paulo. Sim. E continuou ganhando fora, né? Que ele já ganhou agora de novo do Inter. Ganhou do Inter, ganhou do Fortaleza. E aí, nesse cenário, né, diminuiu a possibilidade do Bahia permanecer. Porque quando você tinha ali um grupo de 7, você tinha 3 possibilidades ainda para pegar uma das vagas para permanecer. Ainda tem o Corinthians ali muito próximo, mas o Corinthians eu vejo que começou a se entender como time, aquilo que eu tinha mencionado. O Bahia ainda não se entendeu como time. O Luxemburgo, mesmo sob críticas, sobre alguns jogadores que ele acaba utilizando, ele conseguiu ver uma forma desse Corinthians ser mais competitivo, né? E não à toa, também, claro, está com várias competições, o que compromete o Corinthians, está com Sul-Americana, está com Copa do Brasil, e isso, de uma certa maneira, tira um pouco o foco. Mas, nesse momento, o Bahia, na minha avaliação, disputa com Santos, Goiás, Curitiba, América Mineiro e Vasco, que hoje o Bahia tem uma tranquilidade, pelo menos um ali parece já estar garantido dessas 4 vagas. Em 2008 também tinha, tá, meu? 24 pontos. O Figueirense, que acabou caindo também. Verdade. Tinha 24 na 17ª rodada, estava 2 posições abaixo, né? Do São Caetano em 2006. Mas com 25 pontos ninguém nunca caiu, né? 25 pontos em 17 jogos, que é a pontuação do Cuiabá hoje. Nem acabou o primeiro turno, caiu. Já tem 25, pô. É muito bom. Não, acho que dá para tirar o Cuiabá, realmente concordo com você, meu cara. Quais são os próximos jogos do Cuiabá dessa briga? Até o fim do turno, tem fácil? Olha o bloco aí os blocos do Cuiabá aí. Só que o Cuiabá não tá tendo medo de ninguém, pô. Pega o Inter fora de casa, ganha. Pega o Fortaleza fora de casa, ganha. Não tá tendo receio, não, pô. Eu acho que o Cuiabá, de fato, é uma das piores notícias que o Bahia poderia ter nesse momento. Tá Flamengo e Cap. Vixe, Flamengo e Cap. E depois o Palmeiras. Chato. Depois Red Bull, depois Grêmio. Chato. Pode morrer nesses 25. Pode morrer nesses 25. Talvez mas a zona de rebaixamento vai estar em que posição? Vai estar em que pontuação? Não, difícil mirar, né? Eu pensei em comemorar a suspensão de Gabigol e de Arrascaeta, né? Flamengo, os caras tomaram cartão ontem para enfrentar o Cuiabá.
Mas depois parece, não adianta, não esquece isso. Esqueça. Agora, outra notícia ruim para o Bahia, que a gente até já passou por ela aqui, é o Curitiba. Oh, Esse é uma notícia ruim para o Bahia. é mesmo. Porque o Curitiba, ele vem fazendo muito mais pontos, por exemplo. A margem pro Bahia tá espremendo. Né? Tem uma tabela. O Chip já fez 10 pontos nesse bloco e tem um jogo em casa. E tem um jogo em casa contra o Bragantino. Ele tem que aproveitar esse jogo contra o Bragantino, mas a sequência depois é bem ruim, né? Porque Corinthians fora, Flamengo em casa. É um jogo chato, mas o Bragantino vai estar na Sula, né? E assim, e o mano de campo do Coritiba, isso obviamente não define o resultado. Veja só, esse 4x1 Botafogo não tirou um torcedor desse próximo jogo do Coritiba. Não tira não. Até porque conseguiram encaixar o discurso de. Mas eu gostei de saber que não, até porque é só 2 centavos de inteligência, o cara olha se o que não faz a menor diferença o resultado contra o líder fora de casa para quem está tentando escapar de rebaixar. O Curitiba, ele já conseguiu fazer o efeito mudança. A chegada, aliás, a saída. A saída de Zago, e aí esqueci até do interino que está lá, né? Esqueci agora o nome do rapaz. É o nome polonês lá. Enfim. Ele conseguiu fazer o time jogar melhor. Por um momento, hoje, o Curitiba falou, dá para ganhar do Botafogo. Por um momento, houve essa possibilidade. Por um momento ficou à frente do placar. E aí quem tá falando de elenco, olha o elenco do Curitiba, pô. O Robson hoje estava para fazer o gol da virada, pô. Thiago Kozlowski. Pois é, Thiago então Kozlowski. Assim, obrigado. Então, assim, não é uma equipe que assim, tem limitações, obviamente, mas começou a investir. Eu acho que está mais ciente quanto a clube. E, assim, pega o Flamengo às vezes dá margem, né? O próprio Palmeiras, que perdeu para o Bahia, às vezes a gente coloca assim, por exemplo, o América Mineiro vencia o Flamengo no Maracanã, faltando 2 minutos para acabar o jogo. E depois o Flamengo foi lá e empatou já no final. Então, não tem muito essa, não. Quem ficar parado mesmo, sem vencer, aí é que não anda mesmo. Então, tá muito vivo. O Flamengo que a gente nem sabe o que é que vai acontecer agora, né? Não, acabou de sair aqui a informação. Sampaoli foi mantido. Ficou. O preparador foi mandado embora. O Flamengo acho que foi o melhor. Agora ver como é que vai ser a relação lá do treinador com os jogadores e tal. Mas assim, foi só abrindo parênteses. Que negócio de maluco, viu? Eu não sei como é que o cara não levou a surra dos outros jogadores. Porque assim, era caso para os jogadores terem partido para cima. Mas aí, na hora dessa, acho que. Ó, disseram que Gerson deu empurrando o cara que quebrou o drywall. Que quebrou o quê? A parede de drywall. E outra do Fred. Os caras podem ter visto isso aí a oportunidade para tirar, porque parece que ele não era bem quisto mesmo, não. Aí vezou. O cara dá um murro na cara de um jogador. Não existe. Era com ele. Depois de uma virada dessa, pô. Uma virada daquela. O Atlético tava jogando certo, pô. Impressionante. Tem um superchat aí. Tem mais de um. Então vamos para eles. Anderson Leite, Renato Pavão. É o treinador mais de 7 anos de Aviva. Talvez essa fosse a formação dele, né? De Paiva. 171 seria a formação dele. As coletivas realmente são. Não, as coletivas são 171 demais. Mais um teve uma, Cássio, que o Bahia tava. Não sei se você citou várias aí dele, né? Mas teve uma que o Bahia tava 4 jogos sem vencer, eu acho, não lembro exatamente qual foi o jogo. Vindo de 2 empates. Aí ela falou, pô, prefiro ver o copo meio cheio, 2 jogos sem perder. Não, velho, é assim, ele ignora completamente que 3 empates é pior do que 1 vitória e 2 derrotas. Ele não tem a menor noção, assim. É assustador, velho, é sério, é assustador. Moralmente pode ser melhor, mas eu queria rir mais disso, porque ele deixa espaço para rir. Se não fosse um vínculo tão forte, foi Abel, pode ter certeza. Que eu ia rir o Abel que falou uma vez que eu prefiro perder de 2-1 do que empatar 0-0. Opa, que beleza. Ele falou, o Paiva. Só para contextualizar, né? Era a época do gol fora, né? Ele dizia que era melhor perder por 2-1 do que empatar 0-0.
Puta que pariu, que raciocínio da porra. Agora sei que resultado, né? O cara fica blindado. O Renato Paiva chegou a falar que vitórias morais importam. Foi recente, eu tô falando de 2 jogos ou um jogo atrás. Vitórias morais importam. Você olha isso, você precisa ter um equilíbrio muito grande, assim, para você, tipo, não perder a sua razão, entendeu, velho? Porque você tá vendo um time afundar na zona de rebaixamento, sabendo o contexto histórico desse time, e aí vem com essa conversa, pô. Sabe? É difícil. Não é fácil, não. Demitiu o entregador, tem um superchat do Ravel, né? Ravel, grande Ravel, valeu, meu irmão, pela força. Demitiu o entregador de colete, próximo do fim da janela, indicaria mais um erro de gestão de futebol do Grupo City. Escolha morre, ele ou Ceni, vai todo mundo escolher Ceni. Eu não vou nem fazer escolha Eu não vou nem fazer. E a questão é a seguinte, velho. Quem não erra, irmão? Sabe? Eu acho que se o Grupo City estiver preocupado em mostrar que não errou com o Renato Paiva, é o maior erro de todos. Aí sim é falta de maturidade, porque processo, todo mundo erra. Futebol, o que mais tem é erro. A maior Eu não dificuldade acho que ele seja tão decisivo na escolha dos jogadores, não. Eu acho que parte muito mais. velho, assim, eu acho que ele pode dizer A assim, ponto dele ter errou na escolha do técnico, entendeu? De quem investiu como técnico, mas, velho, faz parte do processo. Eu acho que ter esse tipo de preocupação não deveria caber, porque futebol, os erros são maiores do que os acertos em todos os times, pode perceber. Agora, eu confesso que eu ainda sou meio cético. Foram mais acertos que erros. Hein? Eu ainda sou meio cético quanto a uma queda de Paiva. É uma frase clássica aqui do futebol pernambucano, da Arnaldo Barros, né, que foi o presidente que implodiu o esporte, ele falou, foram mais acertos que erros. Boa sorte. Diga, Pedro, desculpa, eu não lhe ouvi. Eu estou dizendo apenas que eu continuo meio cético. Eu não acho que vai cair, não. Deus abençoe. Não, veja só. Eu acho que tem... quando eu olho, vamos lá, a gente basicamente tem que olhar para 3 times nesse momento. Bahia, Curitiba e Goiás. Eu acho que o Bahia é quem tem melhor chance de sobrevivência dos 3. Não, veja só, eu não acho que Paiva vai cair, viu? Porque aí, assim, pô. Mas o Bahia, você acha que... Não, em relação a rebaixamento, eu tô desesperado. Eu tô cético em relação a uma queda de... todo final de semana assustado, ele vai meter um fire aí. Eu concordo com o Fred. Para mim, o Bahia é quem tem a melhor condição para se escapar. A melhor condição para escapar é a do Bahia. E eu concordo com isso. Mas, assim, a insistência em Renato Paiva, ela pode tirar um tempo precioso para que o Bahia tire proveito dessa condição. Porque... Já que o América não consegue os pontos, porque o América joga super direitinho, mas não pontua. Tá uma draga, não pontua. Mas só tem um fatorzinho ruim para o Bahia, tá? A médio prazo. Pela tabela atual, há uma tendência de o Bahia precisar ficar necessariamente um ponto à frente para ficar à frente dos adversários. Pelo excesso de empate. Isso. Ou seja, falta muita coisa ainda, mas está se projetando uma tabela onde o Bahia não vai poder se igualar a ninguém. Não, e por mais que eu perceba o elenco do Bahia um elenco melhor do que a campanha que está fazendo, ao mesmo tempo eu não acho que esse elenco do Bahia, você liga o modo turbo e sai ganhando o jogo em sequência, assim não, tá? Então, é por isso que eu fico cobrando que as decisões sejam tomadas logo, para que você tenha uma margem de tempo maior, porque os resultados ruins vão continuar acontecendo nesse elenco, com esse elenco que está aí. Mas você tem uma possibilidade de somar alguns resultados que permitam sair daí. Achar que o Bahia, a qualquer momento, vai ligar um turbo, troca o técnico, pronto, vai sair ganhando o jogo em sequência, isso é uma ilusão. É por isso que eu acho que a demora está grande em você tomar uma medida, em você entender que há um problema e que esse problema exige uma medida emergencial, um plano de emergência. Né? Infelizmente, o Bahia chegou nesse ponto, na minha opinião. Não sei se eles estão enxergando assim, mas eu tenho a impressão que a competitividade da Série A já foi subestimada em algum momento por quem está à frente do Grupo City, né? E pode ser que nesse momento continue sendo subestimada, achando que é só ligar esse botãozinho do turbo, e não é. Então, eu estou preocupado com isso. Não. Vamos passar do Bahia. Mas você acha que tem uma... Você realmente acredita que tem a possibilidade de ser demitido? Eu não vejo assim. Acho. Rapaz, eu não vejo muito esse movimento, não, velho. Eu acho. Sabe por quê, velho? Vai mexer no bolso. Mas precisa de um fator ainda, Cássio? Você acha que já pode estar sendo demitido? Veja. Precisaria perder de um América, por exemplo. Empatar com o América. Eu acho que empatar ou perder do América pode acelerar o processo, mas eu estou com a sensação de que estão esperando um marco, que é o fim do primeiro turno. O que para mim não faz sentido, tá? Deixa claro. Até porque se ele ganhar do América...
Mas ganhar do América, velho. Ganhar do América é ganhar do América. Tipo, não é o que vai mudar o Bahia. Zona, É pagar uma conta de luz. O que vai mudar o Bahia são outros jogos. Zona, mas veja só, mas sai da zona. Tal, aí você perde o melhor argumento. Velho, mas pelo amor de Deus, se você olhar o jogo do América, por mais que o Bahia seja muito superior ao ganho do América, você achar que é isso que vai garantir a permanência de Paiva, é uma miopia que não cabe no futebol. Eu não sei se o Bahia ganha do América, não. Nem eu. O que eu tô querendo dizer é que se ganhar, e se ganhar merecendo, você não pode tratar esse jogo contra o América, que é contra o América, como jogo de parâmetro, vai dizer assim, o trabalho de Paiva vai engrenar. Eu não vejo contexto para isso contra o América. Eu vejo o jogo contra o América assim, uma condição do Bahia sobreviver na luta contra o rebaixamento. O trabalho de Paiva só tem a perder. Para Paiva aí, esse jogo do América, ele só tem a perder. O jogo que ele tem a ganhar são jogos que o Bahia não seria, por exemplo, como hoje contra o São Paulo, se ele organizasse um time mais competitivo e conseguisse o 0-0 jogando melhor, ou até vencer o jogo. Ele poderia ter a ganhar, tratando dele. Contra o América, ele só tem a perder. Se ele fizer tudo certo, agora vai dizer, não fez mais que obrigação. E é isso mesmo. O pessoal diz aqui, Nando Oliveira fala, esse burburinho já diz muita coisa, às vezes sim, às vezes não, tá? Às vezes, Às vezes é plantado. Às vezes ele é plantado só para tentar, tipo, torcedores, diretores do antigo Bahia, vamos chamar assim, né, tentando criar uma pressão no próprio grupo, né? Existem várias... Assim, esses movimentos, assim como o Cássio, também me deram alguma esperança, mas eu não acho que vai acontecer, não.